Vamos então dar continuidade à resolução da questão envolvendo a distribuição normal. Essa é a segunda parte do vídeo. A primeira parte você vê o link aí logo abaixo na descrição. E temos aqui o item C, determinar a probabilidade de encontrar uma pessoa, um diabético dessa população de diabéticos, com nível de glicose entre 114 e 116, ou que é equivalente a determinar o percentual dessa população que tem um nível de glicose aí entre 114 miligramas a cada 100 ml de sangue e 116. Esses 100 ml, lembrando que ele não interfere aí na nossa resolução, ok? Então vamos primeiro lembrar que a média é 106, a média da distribuição. É o valor que ocupa a mesma posição do zero aqui na distribuição padronizada. Essa distribuição padrão, distribuição normal padrão ou distribuição normal padronizada. É a distribuição da variável z. E a nossa variável x, nível de glicose, tem média μ igual a 106 miligramas e desvio padrão igual a 8 miligramas. E o que nós queremos determinar aqui é o percentual de encontrar alguém com nível de glicose entre 114 e 116, ou o percentual dessa distribuição que tem o nível de glicose nessa faixa. Isso equivale a determinar a probabilidade na distribuição padronizada. A probabilidade do z está entre quais valores? Então, primeiro, vamos aqui no nosso esboço, no nosso desenho, determinar, colocar aqui, indicar o valor 114. Não interessa, lembrando que não nos interessa muito se ele está mais próximo do 106 ou não. Só não podemos errar o lado, né? 114 é maior que 106, então tem que ficar à direita no nosso gráfico. Então, entre 114 e 116, olha o 116 aqui. A faixa que eu tenho, então a indicação que o desenho vai nos dar a indicação da área, né? E é essa área que eu quero calcular. Que mesmo ela pode estar errada no desenho, né? Mas a gente tem condições de determinar qual é o valor dessa área utilizando a tabela da distribuição padronizada. Então o primeiro passo é achar aqui na distribuição padrão quem ocupa a posição do 114 e quem ocupa a posição do 116. Para justamente determinar na padronizada a área, através do uso da tabela, né, que é igual à área que nós queremos. Essas duas áreas são iguais, têm a mesma medida. Para isso, nós vamos usar a fórmula da padronização. X é igual, ou melhor, z é igual a x menos μ sobre sigma. Ok? Então, vamos lá. Aqui são dois valores x que eu quero padronizar. Primeiro o 114, depois o 116. Então eu vou chamar de Z1, o valor relativo ao 114. Eu vou pegar então o x1, que é 114, menos a média, que é 106, e vou dividir pelo desvio padrão, que é 8. 114 menos 106 dá 8, que dividido por 8 é igual a 1. Colocar já com duas casas decimais aqui, que nós vamos procurar este valor na tabela. O Z2 é a padronização, é o valor padronizado relativo ao 116. Então fica 116 menos 106 dividido por 8. 116 menos 106 dá 10, que dividido por 8 dá 1,25. Já temos os dois valores de z com duas casas decimais. Tá? Então vamos procurar na tabela, avançar aqui, as probabilidades associadas a z igual a 1 e a z igual a 1,25. Igual a 1 nós já achamos lá na letra A, né? 1,00. É esse valor, 34,13. E 1,25? Então, para z igual a 1,25. 1,2 está aqui. A casa, o valor inteiro, né, a parte inteira, e a primeira casa decimal. Só que a segunda casa decimal é 5, então nós temos que
observar aqui essa coluna do 0,05. Tá? E aí nós temos no cruzamento da linha do 1,2 com a coluna do 0,05, nós temos o 0,3944. 39,44%. Bom, o que esses valores indicam? Eu vou deixá-los aqui. 34,13% e 39,44%. Tá? 34,13% é, na verdade, a área compreendida entre o 0 e o 1. E aqui é 1,25. Tá? Então, se eu peguei exatamente o percentual ou a área para z igual a 1 e esse valor é 34,13, significa que todo esse espaço aqui, tá? Vamos mudar a cor aqui, toda essa região aqui que vai do 0 até exatamente o 1, toda ela corresponde a 34,13% da distribuição. 39,44% é da mesma forma aí, né? É justamente a área que vai do 0 até o 1,25. Então, é toda essa região aqui, toda essa, incluindo a região azul, aí a vermelha com azul. Tá? Porque a tabela sempre nos dá a partir da média, não adianta querer partir do número 1 ou partir do 2 ou do 1,25. Sempre vai partir exatamente do 0. E a gente tem que saber decompor a figura aí, o que não é difícil de se fazer, não. Tá? O que eu quero é só essa partezinha azul, que é exatamente a diferença entre a parte verde e a parte vermelha. Então é a diferença entre 39,44 e 34,13. Tá certo? Então aqui a probabilidade do z entre 1 e 1,25 vai ser dada por esta conta, 39,44%, que é toda essa parte aqui, de 1 até 1,25, tirando os 34,13, que é justamente essa parte de 0 a 1. Então perceba aí que o procedimento de encontrar na tabela ele não se altera, né? O que muda é justamente essa análise aí do desenho. O desenho é importante, esse esboço, para nos auxiliar no raciocínio. E fazendo 34,13%, ou melhor, 39,44 menos 34,13, o resultado é 5,31. Vamos colocar aqui mesmo. 5,31% dessa população é de diabéticos com nível entre 114 e 116. Letra D. Vamos lá. Entre 102 e 105. Tá? É uma situação parecida com a que a gente resolveu. Né? O 105 está aqui abaixo do 106, o 102 também. Né? O 102, inclusive, à esquerda do 105. E a faixa que nós queremos é esta daqui. Perceba que é uma situação bem parecida com a que nós resolvemos, né? Só que a que foi resolvida agora há pouco, a área estava do lado direito, né? Mas não há problema algum. Então essa dá para fazer mais direto. Nós vamos padronizar esses dois valores e encontrar os equivalentes aqui na distribuição padronizada. Tá? Então, formulinha da padronização, Z, vou chamar de Z1, que eu vou padronizar o 102. Então é 102 menos a média, que é o μ, 106, dividido pelo sigma, desvio padrão, que é 8. 102 menos 106 dá menos 4, que dividido por 8 vai dar menos meio, menos 0,5. Eu já vou deixar aqui com duas casas decimais, porque é assim que a gente costuma trabalhar com o Z. O valor do Z2 vai ser o 105 menos a média 106 dividido pelo desvio padrão 8. Então vai ficar menos 1 sobre 8, que vai dar menos 0,125, que eu já vou arredondar
pelo fato de ter 3 casas, aí, né, já vou arredondar para menos 0,13. Então, buscando esses dois valores na tabela, 0,50 e 0,13, 0,50 está aqui, 0,5. Como a segunda casa decimal é 0, nós pegamos a primeira coluna. Está aqui, 0,1915. 0,13, agora pensando aqui no 0,13. É negativo, mas a gente não se preocupa com o sinal, né? Tá aqui, 0,1, segunda casa decimal, 3. Então, nós temos aqui 0,0517. Na forma percentual, né, 19,15%, 5,17%. Vamos colocar aqui os valores. Então, aqui, 19,15%. É justamente a área, esses 19,15%, é a área que vai aqui do menos meio até o zero. Toda essa região aqui. Toda essa região. Tá, ok? Agora, os 5,17%, dá para ver que o desenho está bem desproporcional, né, mas isso não interfere na nossa resolução. 5,17% é essa região aqui, né? É justamente você considerar, tá aqui, do menos 0,13 até o zero, e aqui é do menos meio até o zero, tá? Pegando a diferença entre esses valores, vamos direto aqui, não vou me preocupar com toda aquela representação matemática, né? O que nos interessa para chegar à resposta aqui é justamente fazer 19,15% menos 5,17%. 19 menos 5 dá 14, vai dar 13,98%. Que é essa situação abaixo de um valor ou acima de um valor, mas não mais entre dois valores. Tá? Então, nós temos aqui a média 106, né? O 114, que é inclusive um valor que nós já padronizamos em outros itens, né? Está aqui à direita. E quando fala abaixo de 114, né? Está aqui o valor 114, você considerar toda essa região aqui e essa daqui. Tudo que estiver abaixo do 114. Ok? Que na distribuição padronizada, nós já fizemos esse tipo de conta, mas olha aqui, qualquer dúvida está aqui. 114, valor de x, menos a média, Mi, 106, dividido por 8, que vai dar 8 dividido por 8, que dá 1. Exatamente 1, ou 1,00. Tá? Então, aqui é o 1. E nós queremos toda esta região. Nós já vimos também que quando o valor de z é igual a 1, tá? A probabilidade lá na tabela da distribuição normal padronizada é 34,13%. Né? Olha aqui, 34,13%, porque é 1,0. A segunda casa decimal também 0. Então, a gente pega aqui na linha do 1,0 com a coluna do 00. 34,13. Mas esses 34,13, eles correspondem a esta faixa aqui, entre 0 e 1. Somente este pedaço, 34,13%. Acontece que a distribuição normal, ela tem como característica aí, que a média, uma das suas características, que a média divide esse conjunto exatamente ao meio. Nem sempre média divide ao meio, mas na distribuição normal, a gente considera exatamente que a média é o centro da distribuição. E aí a gente tem 50% para cada lado em relação à média. Tá? Se eu tenho 50% para cada lado, mais dessa parte aqui à direita, né? Eu só estou considerando 34,13, que é o valor que nós achamos na tabela, e essa outra parte aqui, dessa área que nós desejamos, é exatamente 50%. Tá? Então, para chegar à resposta que nós queremos, basta fazer 50%, essa metade aqui da distribuição,
tá? Mais os 34,13%, resultando em 84,13%. 84,13% dessa população de diabéticos tem nível de glicose abaixo de 114 miligramas. Ok? E aí, finalmente, aqui o último item, a letra F, que fala acima de 114 miligramas. Tá? Acima é essa região aqui. Tá aí já o desenho, parecido com o que a gente acabou de fazer, mas agora não é a área abaixo, é a área acima. Tá? Então é acima de 1. Não precisa padronizar de novo, é o mesmo valor de tabela, inclusive. Né? Pela tabela nós concluímos que essa faixa aqui, entre 106 e 114, é de 34,13%. E não é ela que a gente quer. Tá? É exatamente o que falta para completar 50%. Então, nesse caso, nós fazemos o quê? A subtração, 50% menos 34,13%, que é igual a 15,87%. Esta é exatamente a área que nós queríamos determinar. Então não tem assim que se pensar muito em regra. Quando que eu somo com 50%? Quando eu subtraio? Quando eu somo os dois valores? Quando eu pego um valor direto? Nós nesses itens exploramos todas essas situações. E a melhor opção é justamente esboçar, pelo menos até se acostumar com esse tipo de gráfico, é esboçar esse gráfico, não se preocupando se ele está bom, se está proporcional ou não, né? Mas para que justamente você perceba esse jogo, né, de quando eu vou subtrair de 50%, quando eu tenho que somar, quando eu pego o valor direto. Isso nos ajuda a raciocinar nesse sentido. É isso aí, até o próximo.